Queridos, a paz do Senhor a todos. Na aula anterior tratamos da situação dramática de Jó. Vimos o homem mais rico do Oriente tornar-se o homem mais pobre da região. Antes havia uma família unida, agora vemos uma divergência entre Jó e sua esposa, devido ao seu estado de saúde. O homem mais rico, antes com status, era respeitado por todos, agora passou a ser o homem mais sem honra, ou o homem mais desonrado do Oriente. Agora Jó ele está sendo colocado a julgamento público diante da sociedade. Jó chegou a um estado tão deplorável que seus amigos não o reconheceram e depois ficaram sem palavras ao contemplar o estado deplorável da saúde de Jó. Espero que todos possamos aprender com a história de Jó. Queridos, vamos ao título da nossa lição, depois ao texto áureo e à verdade prática. Título da lição: O lamento de Jó. Texto áureo: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Muitas pessoas, quando são atingidas pelas turbulências dessa vida, se desesperam, blasfêmia contra Deus, outros cometem suicídio, dão cabo da própria vida. Jó, antes sendo o homem mais rico do mundo, foi à falência de um grande empresário rural, passou ao homem mais debilitado e sem prestígio do Oriente. Mas ele nunca perdeu a sua fé em Deus diante das provas, mesmo diante das lutas e mesmo diante do desespero, Jó ainda mantinha a sua integridade. Agora nessa lição nós vamos aprender sobre o lamento de Jó. Vamos à leitura bíblica em classe, que está baseada no livro de Jó, no capítulo 3, versículo do 1 ao 26. Vamos ouvir. Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem?
Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que, em vez do meu pão, me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos à introdução da nossa lição. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por uma série de calamidades que se abateu sobre Jó de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver adversidade. Seus amigos foram para consolar, mas ficaram sem palavras ao contemplar o estado debilitado de saúde de Jó. Entretanto, depois de 7 dias, o próprio Jó, ele rompeu com o silêncio e com um lamento que veio do fundo da sua alma. E nesse lamento, Jó se arrependeu do dia do seu nascimento. E Jó começa a desabafar tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Queridos, o patriarca Jó desejou intensamente a morte. Ele teve como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que imperava sobre sua vida. Na Bíblia, nós vemos que além de Jó, mais 2 personagens desejou a morte. Nós vemos o profeta Elias, quando ele vai ao deserto com medo de Jezabel, ele aí pede a morte, ele deseja a morte. O profeta Jonas também, nós vemos que ele deseja a morte. Mas apesar de Jó desejar morrer, ele não buscou o suicídio. Mesmo diante de um grande sofrimento, Jó não buscou, se suicidou e não buscou o suicídio. Essa lição transmite a nós uma mensagem muito importante, uma mensagem única, que assim o crente ele não deve ser de acordo ao suicídio, e ele deve estar sempre na presença de Deus. Ele tem que manter o seu domínio próprio, porque Deus está na frente e na direção de todas as coisas. Então Deus pode decidir acerca do início e do fim da vida. Só Deus tem o controle, só Deus tem o poder de decisão da vida e da morte. Quantas pessoas se matam por motivos fúteis ou por outros motivos? Homens bíblicos como Saul, Judas, Sansão, eles cometeram suicídio. E nós vemos que a eutanásia, a cadeira elétrica, a forca, em geral o suicídio não é de Deus. Temos esses exemplos de pessoas que se suicidaram por algum motivo, como Saul, que já afastado da presença de Deus, ele se suicida. Judas, devido à traição, e Sansão, para julgar uma causa. Mas o mandamento de Deus diz: não matarás. E isso concerne também a tirar a própria vida. Veremos nessa lição a reação humana diante do sofrimento. A cada segundo, em média, uma pessoa põe fim à sua própria vida no mundo. Isso sem contar com esses tempos de hoje, esse tempo de pandemia. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico vai falar do lamento de Jó. Ele fala assim: por que nasci? É esse o lamento de Jó. Capítulo 3, versículo do 1 ao 10. A dor de Jó era tão profunda, que somente em poesia podia se expressar toda a carga emocional vivida por patriarca Jó. O primeiro questionamento
de Jó foi em relação ao seu nascimento. Por que nasci? Jó ficou solitário, Jó ficou humilhado, Jó ficou sofrendo. E aí eu imagino que o maior sofrimento de Jó era o abandono de Deus, né? Era que Deus ter o abandonado. E Jó não entendia que era uma aprovação de Deus, né? Jó é um tipo de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, Jesus clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Após 7 dias de pranto ao lado dos amigos, entre aspas, né, Jó amaldiçoou o seu dia. E essas palavras denunciam o seu profundo desespero. Jó no capítulo 3, no versículo 3, aí, independente da situação, mostra o sofrimento e a angústia de Jó. Independente da situação que nós possamos estar passando, que nós possamos saber que Deus é conosco. Mesmo no silêncio, Deus está esperando a hora certa para nos mandar a bênção. O primeiro tópico e o segundo subtópico tem como título que em lugar da memória viesse o esquecimento. Esse é o segundo ponto do pensamento de Jó. Que em lugar da memória ele viesse se esquecer daquele momento de dor. E nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como era o intuito, né, de Satanás. Era a vontade de Satanás, e Satanás previa que Jó viesse amaldiçoar a Deus. Em vez disso, Jó amaldiçoou o seu dia de nascimento. Irmãos, na primeira investida de Satanás na casa, nos filhos, na fazenda de Jó, ele manteve o seu autocontrole. Mas na segunda investida nós vemos agora Jó numa luta emocional, numa luta física e espiritual, além da psicológica. Sua miséria era tão profunda e agora Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Amados irmãos, a fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não vai passar por aflição. Jesus disse que no mundo passaremos por aflição. José passou por aflição para depois ser governador do Egito. Davi passou por aflição. Jeremias passou por aflição. Os apóstolos, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos passaram por lutas e aflição. Então se mantenha de pé, mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que você deseja. Amém? No ponto 1 ainda, no tópico 1, o subtópico 3, fala que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos, irmãos, o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E dessa forma, tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, é que se revelou todo o sofrimento do patriarca. O patriarca desejou que as trevas dominassem. Trevas e morte é símbolo de maldição. O intuito de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, mas em vez disso Jó amaldiçoa a ele mesmo, mas não a Deus. Jó aqui menciona a imagem do Leviatã no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. E quando fala do Leviatã, muitas pessoas se confundem esse versículo como se fosse creditado a Deus, fala que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Mas esse versículo fala do Leviatã. O Leviatã que representa o caos, a maldição. É o símbolo do caos na vida de Jó. Jó é mencionado novamente aqui no capítulo 3, do versículo 8. Embora que na presença de Deus todos nós nos alegramos, contudo esse versículo de Jó, no capítulo 41, versículo 22, está falando em relação ao Leviatã. No segundo tópico, tem como título
lamento de Jó, por que não nasci morto? Esse é um dos lamentos de Jó. No capítulo 3, do versículo do 11 ao 19, nós vemos isso. Do segundo tópico, nesse segundo tópico, irmãos, nós vamos ver os intérpretes. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda. Em vez de amaldiçoar, Jó já começa a reclamar. A partir desse versículo, passa a reclamar por não ter nascido morto. Queridos, é bom observar que apesar da angústia e da dor terrível de Jó, isso não quer dizer que ele estaria apoiando o aborto. Quando ele fala que queria ter nascido morto. É um crime comum no mundo, desde a antiguidade, e é uma prática atualmente, nos dias de hoje. Mas Jó fala no desespero de ele está falando de uma morte natural ao nascer. Não está falando de provocar um aborto. No Jó capítulo 3, no versículo do 11 ao 13, e nós vemos que Jó, ele deseja o aborto, ele não provoca o aborto, porque ele não quer que seja provocado do aborto, e nem tão somente ele tira a sua vida. Ainda hoje, irmãos, muitas crianças morrem ao nascer, ou já nascem mortos. Ele queria ter essa felicidade, entre aspas, quando fala do desespero da dor que estava passando. Do segundo tópico ainda, do subtópico 2, ele tem como título livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecido, ou teria acontecido. Ele desejava ter sido como um natimorto. O que é natimorto? É um feto que foi expulso morto do útero materno. É como se fosse um aborto espontâneo, não um aborto provocado. Aqui Jó deseja ter nascido morto para se livrar do sofrimento. Amados irmãos, é bom frisar na sala de aula uma verdade bíblica, de que Deus, e só Deus, é doador da vida. O homem é impotente para agir contra essa permissão de Deus à vida. Só Ele que dá a vida, e só Ele pode tirar a vida. Ainda no terceiro tópico agora, o terceiro subtópico, fala sobre uma realidade para o cristão. O Novo Testamento, irmãos, nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, em simultâneo, temos uma promessa consoladora de Jesus. A promessa de que vai haver um dia que não vai haver mais dor, mais tristeza e nem mais pranto, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Amados irmãos, atualmente muitos pregam que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Mas nós temos que ver que a vida cristã não é um mar de rosa, não é um parque de diversão. Nós não vivemos numa redoma de vidro ou numa estufa espiritual. Nós vivemos num campo de batalha. Nós vivemos em um campo minado pelo inimigo. Nós vivemos numa arena de combate. Deus é contigo, Deus é conosco. O nosso general está conosco. Então se levante, mesmo diante dos problemas da situação, Jesus é contigo. Queridos, o terceiro tópico vai falar do lamento de Jó. E ele fala assim, por que continuo vivo? É uma das perguntas de Jó. Vale a pena viver? Queridos, nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta.
Por que se dá a luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo? Nós vemos que Jó agora passa a ter o desejo de morrer. Ele deseja, esse desejo de o desejo de morrer continua vivo na mente de Jó. Jó esperava a morte como forma de alívio, mas ele não tirou a sua vida. Ele desejou. Não há aqui um incentivo ao suicídio. Isso não justifica mesmo diante do sofrimento de Jó. No mundo nós teremos sempre aflições. Sem deserto não havia terra prometida. Para o povo entrar na terra prometida tinha que passar pelo deserto. E mesmo assim, quando entraram na terra prometida, tiveram que lutar para conquistar. O céu é tomado à força, é com esforço. Então se mantenha de pé, porque Deus é contigo. No segundo subtópico do terceiro tópico, fala outro questionamento de Jó. Ou seja, sem favor de Deus. Jó novamente volta a indagar. Porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu? A pergunta busca o significado, do sentido de todo aquele processo que Jó estava passando. Jó busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento na vida dele. Queridos, a vida do homem não é dada apenas para a felicidade ou satisfação pessoal. Principalmente depois que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Agora, o sofrimento fez parte da vida humana. Enquanto estamos nesse mundo, vamos passar por situações difíceis, mas a promessa de Cristo referente à sua igreja se completa na sua vinda, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza. Deus enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas. O subtópico 3 do ponto 3, e aí já finalizando a nossa lição, vai falar de um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos iguais a Jó. Quantas das vezes a gente já passou por situações, claro, não na extensão da situação de Jó, mas passamos por situações difíceis e às vezes nós ficamos desorientados. Passamos por uma situação, uma vida dolorosa de sofrimento, passamos por uma vida de luta e de tristeza, porque enquanto nós estamos no mundo, a gente passaremos por isso, e muitas vezes não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo, mesmo no silêncio de Deus, na hora certa Deus vai agir. É preciso nós, porém, olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só nele podemos manter o equilíbrio e a confiança diante das tormentas, diante das tempestades. Queridos, o amor de Deus não pode ser medido pelo grau de sofrimento do cristão. Ou seja, se você está sofrendo, não é porque Deus não te ama. Se você está sofrendo, não significa também que você está em pecado. Muitas das vezes Deus permite o sofrimento na vida do crente. Temos muitos exemplos, como José, como Davi, como Paulo, homens que sofreram, mas não estavam em pecado. Deus às vezes permite até tocar no corpo, mas jamais o diabo vai tocar na alma daqueles que pertencem a Deus. Por 16 vezes, Jó faz a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por que perdi meus filhos? Por que essa dor? Por que não morri no ventre da minha mãe? Diante desses questionamentos, os céus estavam em silêncio. Deus não responde até então. Nessas horas, o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos e é mais difícil o silêncio de Deus do que sofrer e não saber por que estamos passando por essa situação. Temos que saber lidar com o silêncio de Deus, irmãos.
Às vezes sofremos com a morte de um pai, ou até mesmo de uma mãe, principalmente, e nós vemos que é difícil superar, mas nós temos que olhar para o céu e ver que Deus está no controle de todas as coisas. E principalmente nessa época dessa pandemia, desse vírus, nós vemos que muitas vidas foram ceifadas. Muitos perderam entes queridos. De repente, alguns dos nossos se vão, ou se vai e nos pega de surpresa. Perdemos até mesmo a percepção dos propósitos de Deus em nossa vida. Mas diante de tudo isso é preciso manter o equilíbrio. É preciso continuar olhando para Cristo, porque mesmo que nossa existência seja interrompida nessa vida, iremos nos encontrar em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, porque Deus vai enxugar as minhas e as tuas lágrimas. Deus está conosco, Deus está no controle, Deus está na direção da situação. Cristo não nos abandona, Jesus é conosco. Então tenha fé, se levante, que nós possamos aprender com a vida de Jó, que Jó, mesmo perdendo tudo, ele manteve a sua integridade, a sua fé, a sua fidelidade. Mesmo quando muitos o acusaram, mesmo quando ele ficou no monturo, se raspando os seus furúnculos com caco de telha. E as pessoas, as crianças cuspiam nele, as pessoas se afastavam dele. A mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó mesmo assim se manteve fiel a Deus. Que nós possamos aprender com isso. Que Deus em Cristo nos abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Tenham todos uma ótima aula.